Povo de Deus, bom dia. Aqui é onde iniciou a minha história, um novo tempo que Deus preparou para mim aqui no Projeto Resgate em 2005. E a primeira palavra que eu recebi dos meus pastores, pastor Ezi e da pastora Etienne, foi o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? A palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas e tragédias causadas por decisões escolhidas erradas. Eu tive uma escolha errada. Eu tinha uma vida normal e por causa do vício, por causa da prostituição, do roubo, eu não vivi como diz a palavra, porque eu não tinha o conhecimento da palavra. E nós erramos por não conhecer as Escrituras. Amém? E hoje eu vivo um novo tempo, através do conhecimento da palavra. E tenho ensinado a outras pessoas. Graças a paz, povo de Deus. A primeira palavra que eu quero deixar é para os jovens, para que você tenha sabedoria para não viver uma vida qual eu vivi. Eu entrei no mundo do alcoolismo com 14 anos. E isso eu, a cada dia, me aprofundava mais, chegou a um ponto de eu não conseguir sair. Então foram 46 anos
nessa vida. Tive um casamento que durou 25 anos. Essa palavra é para você, homem, que tem sua família. Não troque sua família pela droga, pela prostituição, pelo álcool. Foi o que eu fiz. Então isso atingiu muito a minha vida, qual eu perdi a minha família. Porque eu deixava de comprar o alimento para comprar comprar o cigarro, comprar a droga, dar para a prostituta. Tudo isso acarretou para que eu perdesse a minha família. Mas tive sabedoria de obedecer, porque diante de sofrimento durante 9 anos, como mendigo, como morador de rua, andarilho, foram várias situações de passar fome, de ser colocado para fora dos bares, de tanto pedir doses de cachaça, de estar apanhando beatas de cigarro dentro dos bares, nas calçadas. Então essa humilhação foi constante durante longo tempo. E as caminhadas de Imperatriz para Brasília, para onde tinha meus irmãos. A caminhada de Brasília para Serra Talhada, em Pernambuco, Afogados da Engazeira, isso de carona, a pés. Eu esperava os caminhões sair e eu subia antes do motorista ver. Depois de longas distâncias, eles percebiam, outros motoristas avisavam e eles me largavam no meio da estrada. Isso foi por longo tempo, na desobediência, porque eu não conhecia Deus. E retornei para a Imperatriz, aonde o meu local de alimentação era na beira-rio, que eu esperava as famílias jantarem ou mesmo degustar na hora de almoço, e eu ficava ansiando para que ficasse restos de comida para mim saciar a minha fome. O meu café da manhã era no Pão Delane, no Pão da Hora e em outras panificadoras, esperando colocarem o lixo de manhã, porque eu sabia que ali tinha algo de alimento. E eu competia com o cachorro, porque os cachorros também sabiam que ali tinha migalhas de lanches, migalhas de pão. E eu com a sandália, de uma cor, outra de outra, eu atirava naqueles cachorros, porque eram concorrências para quem chegasse primeiro. Então toda essa humilhação eu passei, porque eu tive a oportunidade, através dos meus pais, de conhecer Jesus, mas eu não obedecia. Então foi uma vida longa de sofrimento, de tristeza, de envergonhar a minha família. Sou de uma região de Pernambuco, como eu já citei, Afogados da Engazeira. Trabalhei em empresa 19 anos, aonde fui beneficiado, onde eu criei o início da vida dos meus filhos, foram lá. Mas eu, para manter a prostituição, os vícios, eu tive que roubar aquela empresa. Não tinha necessidade de eu roubar a empresa, porque o que eu ganhava na época, eu gerenciava aquela empresa, dava de eu manter a família. Mas eu desviava o valor do alimento dos meus filhos, que eu tirava da boca deles, e das despesas diárias, para investir na prostituição, no vício. Então eu tive que roubar várias vezes. Aí fui preso, me envergonhei da sociedade, dos meus familiares, dos funcionários que eu gerenciava, aqueles 54 funcionários na época. E eu tive que mudar de região. Então, por causa do pecado, a mão de Deus pesou na minha vida, mas teve salvação, porque alguém um dia me trouxe aqui para
para o projeto Resgate em 2005. A programação era 9 meses, mas eu tinha medo de voltar para a sociedade e não consegui. E pedi ajuda aos meus pastores. Sou grato a Deus pela vida do pastor Ezi, a pastora Etienne, os obreiros da época, que eram o Moisés, o Jailson, o Tivalt, o pastor Farias. E um dia eu ouvi o pastor Nonato aqui num culto do dia 1º de janeiro de 2009. O pastor Nonato disse que aqui era um seminário, de onde ia sair vários pastores. E nós temos vários pastores que saíram daqui do resgate, como eu. Sou um ministro da palavra, porque aqui eu fui capacitado. Aqui é um lugar de transformação, é um lugar onde Deus gera o conhecimento, a sabedoria através da palavra. Também na época que eu morava na rua, o meu filho, ele pagava nas bancas de panelada a minha janta, que na época era R$3 uma panelada, hoje é outros valores. E eu vendia aquela marmita, eu não jantava na mesa. A mulher botava na marmita e eu vendia por R$2, por R$1,50, para comprar cachaça, para comprar cigarro. E não era o suficiente para me satisfazer. Eu ia para os postos de gasolina com garrafas PET e os frentistas já mangavam, diziam: o coroa chegou para abastecer. E estirava aquelas mangueiras, colocando pequenas quantidades, e não era o suficiente. Eu ia em outros postos, então eu creio que durante a noite eu passava em 3, 4 postos, pegando quantidades de álcool para ingerir, porque não tinha o dinheiro. E as sacolinhas também na porta dos bares, juntando as beatas de cigarro para desfazer no outro dia e usar como entorpecente. Então foi uma vida que desagradou a minha família, a sociedade, que me conheceram em várias empresas aqui na Grande Imperatriz, e eu cheguei a esse nível. Mas graças à oportunidade que foi dada para que eu conhecesse essa casa, o Projeto Resgate, hoje eu estou num nível que Deus tinha uma promessa na minha vida, e essa promessa se cumpriu. No Resgate é um lugar de mudança, um lugar de transformação, é um lugar muito bonito, mas também tem lutas. Nós passamos lutas aqui, mas Deus me deu sabedoria, que nas horas que vinha aquela vontade de desistir, eu corri aqui para o alvo do campo. Aqui eu estou no alvo, mesmo no ponto zero, aonde é chutado para iniciar o gol. E aqui é onde eu reiniciava, porque na hora das aflições, na hora que vinha a vontade de desistir, eu vinha aqui para o meio do campo e orar. Como um dia que eu servi um osso de chambari para um aluno e ele jogou em mim. E o pastor fechou a janela do refeitório ligeiro, senão tinha sido um acidente. Mas eu tive sabedoria. Eu vim para cá, para o alvo do campo, e Deus me dava sabedoria para que eu conseguisse mais um dia
No dia que eu servia um pé de galinha para um aluno, ele jogava a comida no mato e vinha a vontade de se irar com aquele aluno, mas eu amava, porque eu sabia que eu também passei essa mesma dificuldade. Aí eu corria aqui para o marco do campo, aonde Deus renovava e me dava a oportunidade de querer ficar mais um dia. E eu fiquei aqui no resgate. O tratamento era 9 meses, eu fiquei 5 anos e 4 meses. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, é uma nova história. Aqui no resgate é onde Deus me deu uma nova família. A cerimônia de casamento minha com a minha esposa Orcilene foi aqui no resgate. Então é um lugar que eu amo, é um lugar aonde eu me preocupo, um lugar aonde os alunos também me amam, gostam de mim. E aqui eu sou grato a Deus pela vida dos obreiros, todos que já passaram aqui, como o Calmar e o Walter e outros mais que no momento o pastor Silas foi o meu primeiro pastor aqui no Bananal, como é aqui no resgate. É o pastor Carleno, aonde um dia eu fui um jantar na peixaria da tia. Eu, minha esposa, o pastor Carleno e a esposa dele. E o garçom era o Ivan, que quando eu estava pegando resto de comida naquelas mesas, os garçons me botavam para fora, dizia que eu estava incomodando aquelas famílias. E quando eu chegava na peixaria da tia, o Ivan mandava eu sentar um pouco e preparava um prato e eu sentava na mesa para jantar. Um dia eu fui com a minha esposa e o pastor Carleno e a esposa do pastor Carleno, eu de terno, num traje social, e o Ivan ficou me olhando sem entender, porque Deus surpreende. E quando terminamos de jantar, o pastor Carleno disse: quem convidou é quem paga. E a despesa deu um pouco alto. E quando eu tirei a carteira para pagar, o Ivan disse: campeão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Desde quando você chegou, eu lhe observo. É porque todos os garçons daqui sentem falta do senhor e dizem que o senhor já tinha morrido, tinha voltado para Pernambuco e tinha morrido na estrada. Aí eu falei: não, eu morri para o mundo, mas hoje eu vivo com Deus. Eu estava no resgate, projeto Resgate no Bananal, então Deus mudou a minha história e hoje eu estou dando testemunho para você. Então Deus tem se alegrado de mim. Li a Bíblia algumas vezes aqui, mas nos momentos de aflição, por algum motivo que eu citei, no refeitório, até no campo de plantação, quando eu me ajoelhava aqui, eu procurava Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos abaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Então, esse versículo eu lia ele todo, esse capítulo eu lia ele todo. Então, o meu tempo chegou aqui, aos longos dias que Deus concedeu, Deus preparou, porque Deus tinha algo
na minha vida, que era o propósito dele, era a promessa, onde ele renovou a minha visão, renovou o meu físico, tudo. E hoje eu vivo alegre. Para todos. O pastor Eusébio foi acolhido aqui no projeto Resgate, final de 2005 para 2006, e durante esse período passou pelo processo de tratamento, né? Como todos os acolhidos do projeto Resgate fazem, né? Se submetendo, né, ao processo terapêutico. E durante esse tempo foi um bom acolhido, né, obediente. E depois que terminou o seu tratamento, que concluiu tudo, ele ficou na casa ajudando por um bom tempo, né? Depois foi o nosso cozinheiro, inclusive foi um cozinheiro assim de mão cheia, né? Cozinhava super bem, né? E a gente desfrutava de todo o cardápio, né, bom que ele fazia. E durante esse tempo ele teve alguns probleminhas, algumas dificuldades durante o tempo que caminhou conosco aqui, né, servindo a casa. Mas a gente logo detectando as dificuldades, a gente começou a ajudá-lo e ele correspondeu, né? E graças a Deus, né, hoje a gente vê o resultado de tudo isso, né? Passou, né, a servir a Deus e hoje está no ministério, né? Liderando uma igreja aí no Bananal, né? Pastoreando, né, uma igreja da Nova Aliança. Isso é bênção de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Eusébio hoje. Amém? Que ele se tornou hoje para a glória de Deus. E saber também que nós temos uma participação, né, nessa história de vida dele. Isso também nos deixa muito felizes. Deus abençoe. Amém. Amém? Povo de Deus, aqui foi aonde Deus, através da palavra, também mudou a minha história. Como eu falei que por causa dos vícios, perdi minha família. Foi uma convivência de 25 anos, tenho 4 filhos, o Érico, o Eran, a Midian, a Misma. Hoje eu tenho 10 netos. E Deus me deu uma nova oportunidade de uma nova família. Aqui no Resgate, aqui nesse templo, foi aonde foi celebrado o meu casamento. Deus me deu uma esposa e mais 2 filhos, a Letícia e o Tiago. São jovens que eu adotei como filhos, amo, e grandes coisas Deus tem feito em minha vida. Me entregou um ministério, qual eu e a Orcilene, minha esposa, nós pastoreamos aqui no Bananal, o Ministério Nova Aliança, e Deus tem a cada dia nos dado a oportunidade de vida. Amém? Que Deus esteja abençoando a todos que venham ter a oportunidade de assistir e de ouvir esse testemunho. Estamos aqui com o pastor Eusébio, né, esse homem de Deus que é um dos frutos frutíferos do Projeto Resgate, e que eu também conheço a história dele. Conheci antes de longe, hoje conheço de perto, né, pois
Hoje congrego com ele ali na Nova Aliança Efraim de Bananal, onde ele é pastor. E Deus também me deu o privilégio de poder estar hoje servindo aqui no Projeto Resgate como monitor. Lugar esse que o pastor Eusébio, por algum tempo, também serviu aqui, depois de ser recuperado, abençoando muitas vidas que passaram por aqui. E o pastor Eusébio é esse homem simples, esse homem que ama pessoas, que gosta de ajudar. E com certeza ele está semeando aquilo que Deus também um dia semeou na vida dele, através de outras pessoas, né? Através do resgate, através da oração, através da palavra de Deus que um dia chegou no coração dele e transformou a vida desse homem. Então, para mim é um privilégio, para mim é uma alegria estar junto com o pastor Eusébio, aprendendo também a respeito daquilo que é o amor ao próximo e a ajuda, que é uma das características do pastor Eusébio. Gosta de ajudar, gosta de servir ao próximo, né? Tem um importante trabalho social no Projeto Resgate e no Bananal. Que Deus abençoe e continue abençoando o ministério dele. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Mateus 4, versículo 19, disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aqui eu me tornei, graças a Deus, pescadores de homens. E tenho vivido essa palavra que Jesus deixou para que nós sejamos pescadores para ganhar almas. Amém? Fiquem na paz. Que Deus os abençoe.